O maior desafio macroeconômico que o Brasil e o mundo vão ter que enfrentar nesse ano de 2022, e eu temo que não vai ser só em 2022, nos próximos anos, se chama inflação. Quando veio a pandemia, houve uma paralisação das atividades econômicas em todo o mundo, inicialmente, particularmente nos meses de março e abril de 2020. Governos do mundo inteiro desesperados tiveram que responder, estimulando as suas economias numa magnitude que a gente nunca tinha visto, por dois canais. O primeiro é um canal fiscal, então os governos gastaram como nunca, colocaram dinheiro no bolso do povo como nunca, particularmente com programas de distribuição de renda. No caso brasileiro, o mais importante foi o auxílio emergencial. Além disso, eles jogaram as taxas de juros em todo o mundo para os menores níveis da história. No caso brasileiro, a Selic caiu a 2%. E, por consequência, houve uma expansão do volume de crédito disponível na economia e com um custo muito mais baixo. Essas duas coisas, mais crédito por um lado e mais dinheiro no bolso do consumidor, permitiram que a economia no mundo inteiro se recuperasse com muita força e o crescimento da maior parte dos países em 2021 foi recorde. O problema, com toda essa gente com dinheiro para comprar, muitas vezes a gente não teve a capacidade de aumentar a produção no mesmo ritmo, até porque cadeias de produção mundo afora foram rompidas inicialmente por problemas logísticos vindos de dificuldade na China, em outros momentos, como é o caso de semicondutores, por conta de um lockdown na Malásia que fez com que a produção de semicondutores no mundo despencasse. Você tem outros casos que foram preocupações ambientais na China que reduziram a produção de uma série de produtos que são básicos na produção de tudo, porque a gente está falando, por exemplo, de produtos petroquímicos que acabam sendo usados na cadeia produtiva de quase tudo na indústria. Enfim, o resultado disso tudo é oferta menor com mais demanda, preços sobem. E esse processo, até agora, não foi completamente repassado para o consumidor. Apesar da inflação consumidor no Brasil ser altíssima, ter batido em 2 dígitos, nos Estados Unidos é a mais alta em quase 40 anos, em grande parte da Europa não é muito diferente. Apesar disso, o aumento de preço para quem produz foi muito maior do que eles conseguiram repassar para o consumidor. Então, o que isso significa? Que as margens se comprimiram. E que qualquer aumento de demanda que acontecer, ou seja, se tiver mais gente com dinheiro para comprar, quem produz vai subir preço. Isso significa que a inflação vai ser um problema. E qual é o problema da inflação? Inflação corrói o poder aquisitivo das pessoas. Com mais inflação, mais dinheiro compra menos. E se mais dinheiro compra menos, as pessoas na prática vão ter que comprar menos. Se as pessoas compram menos, as empresas vendem menos. E isso basicamente leva países à recessão, porque ao vender menos, as empresas acabam sendo forçadas a reduzir suas equipes, demitir muita gente, que aliás, ao serem demitidas, perdem a renda e sem salário vão ter que consumir menos ainda e a gente entra num círculo vicioso. Esse vai ser o grande desafio que a economia mundial vai enfrentar nos próximos anos. Como combater a inflação sem jogar a economia em recessão. E é uma questão de ajuste fino. Você tem que subir os juros e, por consequência, reduzir o crédito suficiente para que não tenha tanta gente querendo comprar a ponto de que as empresas não possam subir muito os preços, mas não fazer isso demais a ponto de jogar a economia numa recessão. Na prática, talvez alguns países consigam acertar, muitos outros não vão. É provável que a gente veja uma grande desaceleração da economia mundial já em 2022, da economia brasileira, sem dúvida. Esse ano a gente não deve ter crescimento nenhum, talvez um crescimento muito pequeno, muito possivelmente um PIB até negativo, vai depender em grande parte do cenário externo e do próprio cenário eleitoral brasileiro. Mas, de qualquer forma, saindo num crescimento agora em 2021 de cerca de 5%, é uma grande desaceleração que a economia brasileira vai viver, infelizmente.